à nossa disposição. Na semana passada, nós vimos duas garantias ou promessas dessa profecia do rio e o que elas significavam para os judeus exilados lá no passado. E no estudo de hoje, no capítulo 19, vamos ver algumas bênçãos maravilhosas que nós já estamos usufruindo hoje. Assim, contamos com a participação de todos vocês para tornar esse estudo rico e animado. Nós vamos começar com a leitura do parágrafo 7. O leitor será o irmão Milton Lopes. Parágrafo 7, irmão Milton. Árvores para alimento e para cura. E que dizer das árvores ao longo das margens do rio? Com certeza elas deixaram a visão ainda mais bonita. Mas elas também significavam algo. Ezequiel e os outros exilados, sem dúvida, ficaram felizes ao pensar nos frutos deliciosos daquelas árvores. Todo mês elas dariam novos frutos. Esse belo quadro mental deu para eles ainda mais confiança de que Jeová ia alimentá-los em sentido espiritual. Além disso, observe que as folhas das árvores seriam para a cura. Jeová sabia que, acima de tudo, os exilados que voltassem para sua terra iam precisar ser curados em sentido espiritual. E ele prometeu fazer exatamente isso. Outras profecias de restauração falam de que modo ele fez isso, como vimos no capítulo 9 deste livro. As árvores ao longo das margens do rio davam que garantia para os judeus exilados? Irmã Rosana? Visão no versículo 12, Ezequiel vê, ali fala todo tipo de árvores para alimento, e também ele fala que as árvores não deixarão de dar frutos e que elas produziriam novos frutos todo mês. Então, aquele quadro mental deu tanto para Ezequiel quanto aos outros exilados uma firme confiança de que Jeová iria alimentá-los em sentido espiritual. Que coisa boa! E outro detalhe é que a visão fala que as folhas das árvores seriam para a cura. Então, aqueles exilados, ao voltarem para sua terra natal, eles iriam precisar ser curados em sentido espiritual. E Jeová, com certeza, sabia dessa necessidade e garantiu a eles exatamente isso. Muito. Matheus Moreira. É interessante a questão da cura, porque muitas vezes nós não sabemos que influências temos ou que sintomas temos de uma doença, ou que estamos doentes espiritualmente. E aqueles exilados, eles não estavam conseguindo prestar adoração pura de Jeová, indo para Jerusalém, não conseguiam fazer os sacrifícios, não tinham sacerdotes, sumos sacerdotes, e também tinha influência de outras pessoas que não adoravam a Jeová à sua volta, né? Então, com certeza, essa garantia ajudava muito eles, de que eles teriam essa cura e essa ajuda de Jeová retornando para a adoração pura, não onde ela deveria ser feita. Muito bem. Irmão Michael? Então, além da confiança que os israelitas tinham de que eles seriam alimentados no sentido espiritual, os israelitas eles também podiam ter a plena certeza de que eles seriam curados em sentido espiritual. Isso pela maneira como é que Jeová expressou isso, né? Porque lá no antigo Israel era costume usar folhas das plantas para fins medicinais, então aliviando, né, a dor da ferida. Então Jeová queria que eles entendessem muito bem esse ponto. Muito bem, é isso mesmo. Leitura do próximo parágrafo, 9. Mas, como também vimos no capítulo 9, os judeus que voltaram só viram essas profecias se cumprir até certo ponto. E a culpa disso era deles mesmos. Afinal, como Jeová poderia abençoar plenamente o povo se eles, vez após vez, voltavam a fazer o que era errado, desobedecendo a Jeová e abandonando a adoração pura? Os fiéis ficaram muito tristes e decepcionados com o que os outros judeus estavam fazendo. Mas eles sabiam que as promessas de Jeová nunca falham. Elas sempre se cumprem. Sendo assim, um dia a visão de Ezequiel teria um cumprimento maior. Mas quando? 23:14, por favor, um leitor. A irmã Silvia, por favor. Vejam, estou para morrer, e vocês bem sabem de todo o seu coração e de toda a sua alma
que não falhou nem sequer uma palavra de todas as boas promessas que Jeová, seu Deus, lhes fez. Todas elas se cumpriram para vocês. Nem sequer uma delas falhou. Muito bem, obrigado, irmão Silvio. Então, a pergunta do parágrafo 8, que mostra que a visão de Ezequiel teria um cumprimento maior. Irmão Lucas Ribeiro. Então, como nós já até estudamos neste livro mesmo, né, os judeus eles voltaram à sua terra, só que eles não viram essa profecia que a gente está vendo aqui se cumprir por completo, né? Isso foi culpa deles mesmos, porque eles desobedeceram a Jeová, né? Não foram fiéis a ele. Então, com certeza, aqueles judeus que foram fiéis, né, e faziam a vontade de Jeová, então eles sabiam que a promessa de Jeová nunca falharia. E essa é a mesma esperança que nós temos, né, baseada em Josué 23:14. Então, com certeza, um dia essa visão de Ezequiel ela vai ter um cumprimento muito maior e com certeza nós vamos poder ver ela. Muito bem, isso mesmo. Agradecemos, irmão Lucas, pela sua excelente resposta. Agora, vamos ver o rio hoje, os 3 aspectos, como que eles estão relacionados com os nossos dias. Agora sim, a leitura do parágrafo 9. Como vemos no capítulo 14 deste livro, a visão de Ezequiel sobre o tempo tem um cumprimento maior na parte final dos dias, tempo em que a adoração pura recebe glória e destaque como nunca antes. Mas e o rio? Como essa parte da visão de Ezequiel se cumpre hoje? Pergunta do 9 é: quando a visão de Ezequiel sobre o templo tem um cumprimento maior? Alana ou Mateus? Então, esse cumprimento é na parte final dos dias, né? O cumprimento maior. É o tempo em que a adoração pura recebe glória e destaque como nunca antes. Muito bem, isso mesmo. Muito bem, então vamos no primeiro aspecto dessas promessas para hoje, um rio de bênçãos. Leitura do parágrafo 10 e 11. Um rio de bênçãos. A água que sai da casa de Jeová nos faz lembrar do quê? Com certeza, ela nos lembra de todas as bênçãos espirituais que Jeová nos dá. A mais importante de todas é o resgate. Por meio dele, nós somos como que lavados dos nossos pecados, sendo perdoados por Jeová. Além disso, temos as verdades puras da palavra de Deus. Essas verdades podem nos dar vida e, assim como a água, podem nos purificar em sentido moral e espiritual. Será que temos visto esse rio de bênçãos em nossos dias? Em 1919, só havia alguns milhares de servos de Jeová, e eles ficaram muito felizes de entender as verdades da Bíblia. Daquele ano em diante, o povo de Deus não parou de aumentar. Hoje, somos bem mais de 8 milhões. Será que as águas da verdade acompanharam esse aumento? Sim. O que não falta é alimento espiritual. Nos últimos 100 anos, o povo de Deus tem recebido uma enxurrada de alimento espiritual. Foram literalmente bilhões de bíblias, livros, revistas, brochuras e folhetos. Igual ao rio que Ezequiel viu, as águas da verdade não pararam de aumentar, ajudando pessoas que têm sede espiritual no mundo todo. Já faz muito tempo que as nossas publicações estão disponíveis no formato impresso. E hoje, por meio do site jw.org, esse alimento espiritual está disponível em formato eletrônico em mais de 900 idiomas. Como essas águas da verdade têm ajudado as pessoas de coração sincero? Tudo bem, então a parte A dos parágrafos 10 e 11 quer saber que bênção temos recebido hoje. Quais são as bênçãos? Vamos começar aqui com o irmão Jefferson Santana. A bênção mais importante de todas é o resgate. Por meio do resgate, nós somos como que lavados de nossos pecados, né? Somos perdoados por Jeová. Interessante que Efésios 5, 25 a 27, o apóstolo Paulo explica que Jesus tinha purificado a congregação cristã com um banho de água por meio da palavra. Como a água nos purifica fisicamente, o poder da palavra de Deus tem esse poder, né, de nos limpar moral e espiritualmente. Essa purificação faz com que os discípulos de Jesus sejam santos e sem defeito. Muito bem, é isso mesmo. Tudo bem, irmão Jefferson? Irmão Michael? Então, quando a gente exerce fé no sacrifício de Jesus, como comentado pelo nosso irmão Jefferson,
a gente tem a perspectiva de vida eterna. Então, é por isso que essas verdades, elas podem nos dar vida, né? A verdadeira vida, tanto no futuro como uma vida significativa agora também. Muito bem, isso mesmo. Obrigado, irmão Marco. E a parte B, como as águas da verdade acompanharam o aumento do povo de Jeová? De que forma isso aconteceu? Irmão Nicolas? Porque assim como nós ficamos globalizados, por assim dizer, as verdades também. Enquanto em 1919 só haviam alguns milhares, eles entendiam as verdades da Bíblia, mas não tinham o mesmo alcance que nós. Hoje somos milhões, mas nós temos uma circulação de bilhões de cópias, e através da internet, do site da.org, que está disponível em mais de 900 idiomas, quase todas as pessoas, praticamente todas as pessoas do mundo têm acesso às informações bíblicas. Muito bem. Isso mesmo. Irmão Mateus? Isso está em harmonia com o que a gente leu sobre essa profecia. Por exemplo, lá no parágrafo 5, a gente viu que num trecho desse rio, em menos de 2 quilômetros, o rio era só um filete de água, e depois ele se tornava uma torrente. E essa realmente foi a história do povo de Jeová, né? Lá no começo, quando era apenas alguns milhares, a gente tinha alimento suficiente, e à medida que o povo de Jeová foi aumentando, aumentou-se também a produção de alimento espiritual para que todos pudessem ser alimentados. Muito bem. Os irmãos têm esses números atualizados fala 8 milhões, 900 idiomas. Alguém fez uma pesquisa para isso? Irmão Felipe Martins? Então, hoje o nosso site está em 1.051 idiomas, a Sentinela está traduzida em mais de 190 idiomas, a Despertar em mais de 80, já foi distribuído bilhões, né, de bíblias, livros, revistas. Tudo isso mostra que aquele pequeno riacho, né, que era no começo, realmente se tornou uma torrente. Sem dúvida, isso mesmo, né? Muito bem. Às vezes não conseguimos acompanhar esses números de atualizações que tem na organização. Muito obrigado, irmão Felipe, pela sua pesquisa. Agora vamos à água que dá vida. Vamos fazer a leitura do parágrafo 12. Água que dá vida. Foi dito a Ezequiel: tudo viverá por onde quer que a corrente de água passar. Pense em como as águas da verdade influenciaram a vida de todos os que passaram a fazer parte do paraíso espiritual. As verdades da Bíblia têm tocado o coração de milhões de pessoas, ajudando-as a ter fé em Jeová. Mas a visão também traz um aviso: nem todos continuam a ter amor pela verdade. Assim como as áreas pantanosas do Mar Morto na visão de Ezequiel, alguns param de dar valor às verdades da Bíblia e abandonam a Jeová. Que isso nunca aconteça no nosso caso. Muito bem. Então, a parte A do 12, como as verdades da Bíblia têm ajudado as pessoas? Irmão Breno? Essas verdades da Bíblia, elas ajudam as pessoas a ter fé em Jeová. E é essa fé que capacita essas pessoas para poderem receber essas bênçãos e a vida eterna. É isso mesmo. Irmã Rosana? Uma coisa que me chamou bastante atenção durante a pandemia é que não importa, né, se nós vamos presencialmente ou não. O que toca o coração das pessoas mesmo são as verdades da Bíblia. E ela pode tocar o coração das pessoas mesmo por telefone. Então, realmente é uma coisa muito tocante, nós estamos vendo isso nos nossos dias. Sem dúvida, exatamente. Temos visto em larga escala o que está acontecendo com testemunho por telefone e também por cartas. Obrigado, isso mesmo. E antes de fazer a pergunta B, vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, do 16 ao 18. Irmão Hamilton, por favor. Agora purifiquem o seu coração e deixem de ser tão obstinados, pois Jeová, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e que inspira temor, que não trata ninguém com parcialidade nem aceita o suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o residente estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa.
Obrigado, irmão Hamilton. Então, a pergunta B, a visão traz que aviso? Qual é o aviso que traz para nós? Irmão Mateus? Mateus Oliveira. Então, o aviso que nós podemos ter aí é que, assim como as áreas pantanosas, né, no Mar Morto, essa visão também deixa bem claro que nem todos iriam ser receptivos à mensagem, né? Muitos iriam até ter contato com a verdade, mas logo abandonariam a Jeová, né? Até a nota traz atenção aí uma ilustração do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a rede de arrasto. Então, ali Jesus deixou bem claro que a rede pegaria muitos peixes, mas nem todos seriam bons. Infelizmente, uns teriam que ser jogados fora. Então, isso mostra claramente, né, que o número daqueles que se associam com a organização de Jeová, muitas vezes não seria todos, né, que iriam ter esse contato pleno com a verdade. Muito bem. Bem, irmão Mateus. Irmão Jefferson. E a Bíblia diz tudo, comentando aqui Deuteronômio 10, 16, sobre essa expressão, deixe de ser tão obstinados. A nota explica que significa não endureçam mais sua cerviz. A cerviz indica a parte posterior do pescoço e simboliza um espírito rebelde. Então, o segredo para não ter esse espírito rebelde é seguir as orientações, os princípios bíblicos, ser fiel no mínimo. Assim, poderemos continuar usufruindo da água que dá vida. Muito bem. Isso mesmo, irmão Jefferson. Irmão Lucas. Ainda aí em Deuteronômio, né, a primeira frase diz, purifiquem o seu coração, né? Então, essa é a orientação que todos nós temos que fazer para não ser considerados, como na ilustração de Jesus, peixes ruins, né? Não é Jeová que vai falar, é da nossa própria escolha. Então, nós temos que continuar purificando o nosso coração para que assim a gente possa ser considerado pessoas boas e aí ter essas recompensas que Jeová nos prometeu. Sem dúvida, isso mesmo. A última frase desse parágrafo diz que isso nunca aconteça no nosso caso. Então, nós temos que orar a Jeová para que Jeová continue nos abençoando, que possamos fazer a leitura da Bíblia, assistindo às reuniões, saindo no serviço de campo, para mantermos essa verdade bem viva na nossa mente, que todos nós possamos continuar espiritualmente forte nesses dias tão difíceis. Muito bem. Leitura do próximo parágrafo, último aspecto, árvores para alimento e para cura. Leitura do 13. Árvores para alimento e para cura. As árvores da visão ensinam lições que tocam o nosso coração. Lembra que as árvores davam frutos deliciosos todo mês e que suas folhas serviam para a cura? Isso nos lembra que Jeová generosamente nos dá o tipo de alimento e de cura mais importante, em sentido espiritual. O mundo está doente, passando fome nesse sentido. Mas com o povo de Jeová acontece o contrário. Por exemplo, já aconteceu de seu coração ficar cheio de gratidão depois de ler um artigo em uma de nossas revistas, de assistir a um de nossos vídeos ou de cantar o último cântico de um congresso? Somos muito bem alimentados. Todo esse alimento espiritual nos ajuda a manter a espiritualidade forte. As orientações que recebemos se baseiam na Bíblia e nos ajudam a lutar contra coisas erradas como imoralidade, ganância e falta de fé. E para que os que ficam doentes em sentido espiritual por causa de um pecado sério, Jeová providenciou ajuda amorosa por meio da congregação. Realmente, assim como as árvores da visão de Ezequiel indicam, somos muito abençoados. Pergunta do 13. Que lições aprendemos das árvores da visão de Ezequiel? Irmã Silvia. Uma das lições é que nós somos muito bem alimentados, né, em sentido espiritual. Enquanto o mundo está doente, passando fome, nesse sentido, o povo de Jeová é muito bem alimentado, né? Jeová é muito generoso nesse sentido, e com tanto alimento espiritual, nós conseguimos manter a nossa espiritualidade forte. Muito bem, irmã Silvia, isso mesmo. Irmão Mateus Moreira. E algo interessante é que a profecia fala que as árvores davam um fruto delicioso. Ele não é só nutritivo, mas ele também é saboroso, né?
E a gente sente isso mesmo, né? As verdades que às vezes são esclarecidas, né, em reuniões anuais, congressos, eles não só nos nutrem espiritualmente, mas a gente fica emocionado de ver como Jeová revela aos poucos essas verdades e como a gente sente orgulho, né, de fazer parte desse povo. Muito bem. Isso mesmo. Irmão Nicolas. E se aplica também ao texto de Isaías 65, os versículos 13 e 14, que aí mostra claramente que nós teríamos fartura em sentido espiritual, beberíamos e comeríamos em abundância. Então a mesma coisa nós temos hoje. Todos os alimentos que nós temos através do site, através do aplicativo, tanto que às vezes a gente até precisa, como Ezequiel, como que nadar para conseguir acompanhar o ritmo. Mas só que isso também vem com uma condição para nós conseguirmos nos alegrar, que nós precisamos fazer o bom uso de toda essa fartura, acompanhar diariamente e fazer disso para que nós sejamos nutridos e sintamos alegria. Muito bem, obrigado pela explicação do texto, irmã Rosana. Uma outra coisa também que mostra aí é que Jeová sabe, né, a condição do mundo que nós estamos vivendo, uma condição muito ruim. E ele fornece, então, instrução, orientação, deixou para a gente na Bíblia que nos ajudam a lutar com essas coisas, né, como a imoralidade, ganância, falta de fé. Então, como Jeová é amoroso e essa organização também. E até tem outra provisão, aqueles que ficam doentes em sentido espiritual por causa do pecado, por causa desse mundo horrível que a gente vive, Jeová providencia ajuda amorosa por meio da congregação. Então, quão gratos nós somos de pertencermos a essa organização que se preocupa tanto com os seus servos. Muito bem. Sobre isso, vamos ler Tiago 5,14. 5,14, vamos ter um leitor, 5,14, o irmão Felipe. Há alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. Muito bem, isso mesmo. Então, como já, irmão Hamilton. Um detalhe interessante é que quando alguém comete um pecado sério e compromete a amizade dele ou dela com Jeová, Jeová então usa a congregação, mas não podemos encarar como um juiz, mas sim como alguém amoroso, como um médico mesmo. Jeová e Jesus vai usar a congregação para poder fazer a pessoa voltar à sua sanidade espiritual, à sua saúde, removendo então a sua doença. Isso fica bem claro no texto lido. Então os anciãos vão ser chamados e assim vai orar pela pessoa, junto com a pessoa, enfim, vai usar a palavra de Jeová e orientações para restabelecê-la espiritualmente. Isso mesmo. Obrigado, irmão Hamilton. Irmão Mateus Oliveira. Interessante que talvez quando nós ficamos doentes, né, nós talvez possamos fazer um julgamento de nós mesmos, né? É uma doença simples, né? Mas quando se trata da nossa espiritualidade, sem dúvida nós não podemos fazer isso, né? Por quê? Porque o versículo destaca bem claro que os anciãos estão representando Jeová. Então nós queremos que os anciãos cuidem da nossa saúde espiritual, né? Então quando nós estivermos com a consciência pesada, né, por realizarmos algo que foi contra as normas de Jeová, nós queremos facilmente recorrer a esses queridos e amados irmãos, né? Pois claramente nós estaremos mostrando que queremos apoiar a adoração pura. Exatamente. Realmente esse parágrafo é muito tocante, porque já deve ter acontecido com todos nós estar numa reunião, ouvir alguma coisa, ler um artigo, ouvir um vídeo, e aquilo toca no coração e você diz: como é bom pertencer à organização de Jeová, ele sempre nos orienta e nos dá instruções nesses últimos dias. Muito bem. Leitura do 14 e o 15. Milton, por favor. Também aprendemos uma lição daqueles lugares pantanosos que não foram curados pela água. Não queremos ser como muitos deste mundo doente em sentido espiritual, que se recusam a ser curados por Deus. Em vez disso, queremos ter as bênçãos de Jeová em nossa vida. O rio que Ezequiel viu nos lembra das muitas bênçãos que temos à nossa disposição. Podemos estudar e entender as verdades da Bíblia. Também podemos ensinar essas verdades a outros por meio da pregação. E temos a ajuda amorosa dos anciãos. Esses homens treinados pelo escravo fiel nos dão conselhos, consolo e orientações.
Sem dúvida, o rio da visão de Ezequiel leva vida e cura por onde passa. Mas essa visão vai ter um cumprimento maior no futuro. Como vamos ver, as águas desse rio vão beneficiar a humanidade no mais pleno sentido. Obrigado, irmão Milton, pela sua excelente leitura, apreciamos muito. Então, a parte A, que lição aprendemos dos lugares pantanosos que não foram curados pela água? Irmã Alana? Então, com certeza não queremos ser como muitos, né, no mundo que estão doentes espiritualmente, né? Igual Mateus 13:15, ali mostra que o povo ficou insensível, taparam os ouvidos, fecharam os olhos. Então, eles se recusam a aceitar a ajuda de Jeová, né? Se recusam a ser curados. Então, com certeza, nós não queremos ser como eles. Sem dúvida, isso mesmo. Irmão Felipe? A água do pântano é bem mais espessa, né? Por causa da lama, do que a água normal mesmo. É bem provável que aquela água do rio que estava entrando no Mar Morto não penetrou os pântanos por causa disso. E esse mundo também tem um coração espesso, duro, e não deixa que a verdade entre nele, né? E a gente não quer ser como eles. Muito bem, é isso mesmo. E a parte B, o rio que Ezequiel viu, nos lembra de que bênçãos? Irmão Lucas? Então, essas bênçãos nos lembram que nós podemos estudar e entender as verdades da Bíblia. Nós também podemos ensinar as verdades a outros por meio da pregação. E, além disso, nós temos a ajuda amorosa dos anciãos, né? E esses homens eles são treinados, através do escalfo prudente, para nos aconselhar, nos dar consolo e também orientação. Então, não resta dúvida de que o rio da visão de Ezequiel, ele leva vida e também cura para onde ele passa. Muito bom. Obrigado, irmão Lucas. Isso mesmo. Assim, irmãos, nesse estudo nós vimos como somos beneficiados por termos tomado o lado de Jeová na questão da adoração pura restaurada. Assim que continuemos com essa firme determinação, alegrando o coração do nosso Criador. E na próxima semana nós vamos ver como essa visão das águas desse rio irá se cumprir naquilo que todos nós aguardamos o futuro paraíso. Sim, agradecemos a todos os irmãos pelos excelentes comentários. Obrigado, Sérgio. Dirigiu muito bem esse estudo. Também obrigado, Milton, pela excelente leitura e todos que participaram com os ótimos comentários.